Pessoal do ProBem, boa noite. Depois de tanto tempo, né? Desde 17 de março que a gente não se vê mais. Aliás, a última aula acho que foi semana antes, dia 10. E a gente conversamos eu, os monitores, resolvemos, de alguma maneira, dinamizar um pouco esse nosso espaço, esse nosso tempo de pandemia. Eu estou gravando esse vídeo aqui, criei um canal no YouTube para a gente poder divulgar e podermos nos comunicar. Eu vou fazer esse vídeo breve, né, a respeito da 30ª aula, que já estava no calendário, estava prevista de ser estudada, uma aula que estava prevista para ser feita em grupos, e será feita em grupos mesmo que à distância. Vocês viram que o tema dela são as preparações, a preparação para o desenvolvimento da mediunidade, né? Como está no calendário, né? 30ª aula, manifestação mediúnica, preparação para o desenvolvimento mediúnico. Nós estamos aí vivendo essa loucura toda da pandemia, mas vamos estudar um pouquinho de mediunidade e de doutrina para nos afastarmos pouco do fantasma, daquilo que vamos conhecer no segundo semestre, não sei quando ainda, em que tempo, que é a obsessão, mas que de uma maneira já meio que ainda tangenciada, vamos já conhecer com os estudos, com as leituras, né, dessa aula, dessa 30ª aula, né, que tem uma das leituras, né, que a gente preparou para a aula dessa 30ª, né, desse nosso vídeo. Eu vou passar para vocês o vídeo e depois o questionário será respondido por vocês junto com os monitores, com o recurso do WhatsApp ou, quem sabe, até mesmo através do recurso de vídeo, né? Fazendo através do Zoom ou uma outra ferramenta, se os monitores quiserem. E poderemos finalizar, se der certo, com uma aula juntos, uma aula com Zoom, com um montão de gente, ou com uma outra ferramenta que possa nos fazer vermos todos ao mesmo tempo, ou pedir socorro dos universitários para fazer isso, ou a gente faz uma resposta em conjunto, um outro vídeo, só respondendo as dúvidas que os monitores destacarem como sendo as mais recorrentes do questionário que vocês vão responder junto deles. O questionário e as leituras designadas já estão no calendário. Vocês têm aí que temos aí 3 leituras, né? A preparação para o desenvolvimento mediúnico é o tema da nossa 30ª aula. E a referência, as leituras foram capítulo 14 do livro Estudando a Mediunidade do Martins Peralva, que eu achei muito interessante, porque esse livro ele está estudando uma outra leitura, né, do André Luiz, e esse livro e esse capítulo ele foca explicitamente sonambulismo mediúnico. E nessa história, nesse capítulo, ele focaliza a história de 3 pessoas envoltas num processo de vampirismo. Vampirismo, gente, é um processo obsessivo. Há 3 pessoas envolvidas, um casal encarnado, marido e mulher, e o pai adotivo dela, de outra encarnação, que foi assassinado por indicação do atual marido. Ela o envenenou para que eles pudessem tomar o patrimônio. Agora eles estão numa outra encarnação casados e sendo vampirizados, sendo obsidiados por ele. E aí demonstra todo o trabalho dado aos centros espíritos, centro espírita, a oração, os benfeitores, etc. É um processo bem trincado e que serve para a gente perceber aí a importância da mediunidade e já tomarmos os primeiros contatos com os processos obsessivos, nesse caso um processo bastante intrincado, que nós desenvolveremos mais no trabalho, na fase da obsessão, que nós estudaremos, se Deus quiser, livres dessa pandemia no segundo semestre que se aproxima. A segunda leitura da Evolução para o Terceiro Milênio, do professor Carlos Toledo Rizzini, é o desenvolvimento mediúnico propriamente dito. Eu até separei aqui
um trecho do que ele fala, porque esse trecho, inclusive, faz parte da primeira pergunta, né, do questionário. O questionário tem só 4 perguntas, mas que serve bem para a gente debater gostoso depois nas aulas dos minigrupos, no caso com os monitores. Por desenvolvimento mediúnico, diz o professor Rizzini, compreende-se o conjunto de providências tendente a facilitar a manifestação da mediunidade dentro de uma norma de trabalho que a torne produtiva. Porque a mediunidade pode ser absolutamente improdutiva. Então precisa de normas, de técnicas, de regramentos para que os resultados sejam os melhores possíveis dentro daquilo que a gente entende como mediunidade produtiva à luz do Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa é a segunda leitura que nós temos preparatória para essa aula, e a última dela, do livro Seara dos Médiuns, Ante a Mediunidade, do nosso Emmanuel, pela psicografia também do Chico Xavier, questão número 30, uma reunião pública lá no Centro do Chico, de 15 de janeiro de 1960. Vejam vocês, 60 anos passados. Ele, então, o Emmanuel fala que não fica atrás de ilusão, etc. Faz ali um arrazoado bem interessante, falando dos testemunhos dos maiorais do cristianismo em seus pródromos, né, em seu começo, em seus momentos iniciais, etc., e aquilo que eles enfrentaram. E falando para os candidatos à mediunidade da contemporaneidade, que não devemos esperar nenhum tipo de facilidade. Nós sabemos já disso. Mediunidade é sinônimo de dedicação. Mediunidade é sinônimo de sacrifício. Em que sentido? De sacrificar o nosso tempo, como ele sempre fala. Quando vocês deixam o lar de vocês, quando vocês deixam os alunos, as alunas, os monitores, a família de vocês para se juntarem a nós, todas as terças-feiras, estão sacrificando os minutos ao lado da família para estudarmos o Evangelho de Jesus, para estudarmos as coisas da doutrina espírita e para buscarmos o nosso aprimoramento. Isso exige algum tipo de renúncia, que é sinônimo de sacrifício, por que não? Então, gente, essa aula, ela depois tem um questionário, são 4 questões, já está lá no calendário, já está no blog, que todo mundo acompanha. Então eu vou pedir para que esse vídeo seja transmitido para vocês, o link dele que está lá no YouTube, que eu vou agora subir daqui a pouquinho, para que os monitores passem, vocês estudam, os monitores vão marcar depois com vocês a hora para poderem discutir, vocês já vão estudando as respostas, vão respondendo, se é que já não fizeram. Eu tenho certeza que alguns de vocês, se não quase que a totalidade, já pode ter respondido. Vão fazer os comentários e as correções com os monitores, se possível através de vídeo, né, através do Zoom ou de outra ferramenta. O pessoal, os monitores são muito inteirados, muito mais do que eu nesse sentido, e depois podemos marcamos em breve tempo, isso aí dentro da semana que vem, no mais tardar, a correção, e em seguida já mando o vídeo da próxima aula para a gente poder ir adiantando o máximo possível para recuperar o tempo e ocupar o nosso tempo com coisas úteis dentro dessa pandemia. Desejo uma ótima aula para vocês, um ótimo estudo e que saiamos engrandecidos dessa grande provação da pandemia do coronavírus. Um beijo, gente, estou com muita saudade de vocês e que possamos nos abraçar e nos beijar em breve tempo, se Deus quiser. Até já!